Olhe para o teu irmão e diga: Deus, é para falar com vontade. Olha para falar: Deus vai sacudir você hoje. Você crê que Deus tem uma palavra muito forte para a tua vida hoje? Quem está preparado para decolar? Quem está? Então, se você está preparado, levante as duas mãos e diga: Deus, eu estou pronto para viver algo novo. Se depender de uma palavra de confronto para viver algo novo, eu estou pronto. Toma o seu assento, crente. Só quem está vivo dá glória. Projeta para mim em Gênesis capítulo 37, verso 2. Fica preparado aí, irmão. O pastor pegou de surpresa, hein? Esse homem é terrível, irmão. Gênesis 37, verso 2. Nós iremos ler apenas uma frase. Diga comigo: esta é a história da família de Jacó. Agora diga: sendo José seu filho de 17 anos. Amém. Preste muita atenção no que eu vou pregar a vocês. Vou pedir um pouco de retorno para mim. Você coloca? Preste muita atenção. Vai orando por mim, irmão. Preste muita atenção, porque a história de José, no capítulo 37, começa a ser contado, pastor Sérgio, de uma forma muito estranha. A forma como a história de José começou a ser contada é estranha, porque antes do nome de José ser contado, foi o nome de Jacó citado. O capítulo 37, 38, 39, 40 e 41... até o capítulo 50, nós iremos ver a história de José. Em alguns momentos vai falar sobre Jacó, seu pai. Mas do capítulo 37 ao 41 é José na história. Não tem o porquê Jacó ser citado na história de José. Mas a história começou de forma estranha propositalmente. Quem estava escrevendo o livro de Gênesis, que é Moisés, inspirado pela revelação de Deus, ele coloca o nome de Jacó antes do nome de José, sendo esta história a de José, mas Jacó foi citado propositalmente. E eu consigo entender, pela revelação do Espírito Santo, 3 motivos pelo qual o nome de Jacó foi citado antes da história de José começar a ser narrada. 3 motivos. O primeiro motivo é porque Deus via José como uma extensão da própria vida de Jacó. O que Deus estava comunicando a Jacó era que a história dele não acabaria nele, mas aquilo que está nele está fluindo para o seu filho, e a história de Jacó será continuada em seu filho José. Então José é um herdeiro espiritual, entre aspas aqui, de um legado ou do próprio patriarcado. Segundo motivo pelo qual entendo que o nome de Jacó foi citado antes do nome de José na própria história de José, é porque Deus queria fazer cumprir e velar pelo nome de Jacó na vida de José. Preste muita atenção nisso. Jacó está na mira de Deus, mas José também está. E uma das coisas mais importantes, pastor, que Deus está ensinando para José aqui nesta história, é que a história dele não pode ser contada nem por ele, nem por seus filhos, sem que ele se lembre ou traga à memória a vida de Jacó. Deus estava dizendo que José, embora competente, embora bom no que faz, não seria quem ele é sem um Jacó na sua vida. Você não entendeu o que esse pregador falou? Eu estou dizendo que o Salatiel Furquim é pastor, professor, mas não seria nada disso sem um Samuel Pereira na vida dele, meu pai. Não seria sem Roseli. O que é isso? É Deus ensinando a nós
que nós não chegaremos em lugar nenhum, mesmo quando os lugares futuros que nós projetamos é o nosso sonho, nem lá nós chegaremos, se não aprendermos a honrar quem vem antes de nós. Tem gente que quer chegar em lugares extraordinários, mas não honra pai, não honra mãe, não honra pastor que veio antes dele. Deus está dizendo que para você chegar aonde Ele quer que você chegue, você vai chegar com a mente certa, a consciência correta, valorizando e honrando quem veio antes de você. Outra coisa aqui que eu aprendo na história é que José é citado, sendo José da idade de 17 anos de idade. Ele começou então a sua história com 17 anos. Aqui nós temos uma coisa que nenhum pregador fala, pelo menos eu nunca ouvi um pregador falar sobre isso. Mas os pregadores não sei, mas às vezes fica confuso. Todo mundo canta sobre a túnica que José recebeu, que o pai o amava muito, mas ninguém tem coragem de falar os pecados de Jacó, né? E o que ele ninguém tem coragem de falar os erros de Jacó. A gente tem muita facilidade em pregar coisas boas sobre homens de Deus na Bíblia, mas tem receio de falar dos seus erros. E aqui tem um erro de Jacó muito grotesco. Qual é o erro de Jacó? Ele olha para José, e José tem uma diferença dos demais irmãos. Qual é? A diferença é que José obedece mais que os outros. O José obedece mais que os 10. José é obediente, ouve conselho, bebe da sabedoria, bebe da história, bebe de tudo que o seu pai está falando. No jantar, Jacó é atencioso. Na cama antes de dormir, Jacó presta sua atenção. Ou seja, Jacó percebe que em José há uma característica que nos seus demais filhos não tem. Os outros são rebeldes, são pretensiosos. Os outros não gostam de ouvir as histórias do pai, além de ter pecado várias vezes em textos anteriores. E José é o único que fica coladinho com o pai. Ô pai, conta a história porque eu gosto. Pai, fala para mim porque eu gosto. E ele começou a tratar José de forma distinta dos outros irmãos. E ninguém fala que isso é errado. Tem até música que fala: que culpa tenho eu se o pai me vê como favorito? Que culpa tenho eu? A gente tem que entender que Deus não trata nem a mim nem a você como favorito. Estamos na mesma altura e medida. Deus não está favorecendo mais um do que outro. Mas há algumas circunstâncias em que uns buscam mais a Deus do que outros e recebem mais de Deus do que outros. Sim, mas isso não o torna favorito. Jacó começou a trazer um favoritismo para dentro de casa. Ele olhava para José e dava a ele o que não dava para os demais: a atenção, o presente, porque eu via como alguém diferente, favorito. E ninguém conta que isso é um erro. Isto é um erro. Olha para cá e diga bem forte: isto é um erro. Não, diga mais forte: isto é um erro. Porque primeiro, por que isto é um erro? Vou te dar dois motivos. Primeiro, do porquê isso é um erro: um pai que favorece mais um filho do que aos outros, constrói dentro de casa um cenário de disputa. Filhos que vão disputar pelo amor do pai. Segundo, os irmãos vão criar rivalidade com aquele que está sendo tratado diferente. Agora eu vou colocar mais um motivo aqui para estrondar a tua vida. Terceiro, todo pai que trata um filho de forma favorita, mimando a sua vida de forma extravagante, mimando, está fazendo um trabalho que o diabo aplaude. Eu estou falando, tem pais aqui? Tem pais aqui? Quando você mima seu filho, você tira dele o senso de responsabilidade. Quando você mima seu filho, você tira dele a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Quando você mima teu filho, você tira dele a possibilidade do não e abre as portas para o sim, fazendo com que ele cresça entendendo que a vida vai sempre dizer sim para ele, e que ele sempre precisa exigir o sim. E
quando ele não tiver, será revoltado, será pretensioso, ele será orgulhoso, vai pisar nos outros. Você não está entendendo o que eu acabei de falar? Jacó está cometendo um erro, mas Deus não está gostando, porque Deus tem um plano para Jacó, e tudo para José, e tudo que Deus exige dos pais, é que os pais invistam nos seus filhos, não atrapalhe o que Deus quer com seus filhos. Deus não quer que você atrapalhe o destino dos seus filhos, mas que você prepare-os para o destino. Quando você diz mais sim do que não, você está acabando com o destino dos seus filhos. Por isso que todos os pais devem aprender com Deus. Devem aprender com quem? Deus é pai ou não? Deus é pai ou não? João capítulo 1 verso 12 diz que somos filhos de Deus. Só que o nosso Pai celestial, o nosso Deus, entende que falar mais sim do que não estraga propósitos, estraga caráter, estraga destino. Quer que eu prove na Bíblia? Eu provo. Em toda a Torá do Velho Testamento, os 5 livros, nós encontramos 613 preceitos, 613 que são leis de Deus para seu povo. Das 613, nós dividimos as leis em duas. A primeira parte é constituída de 248 leis, que são leis positivas, em que Deus está dizendo sim, faça, sim e faça. E das 248 que fica, sobram 365, que são leis proibitivas. Deus falando não faça, não quero, não toca, não veste. Percebeu que o número de não é maior que o número do sim? Se você fizer uma comparação, 365 leis é comparada a 365 dias no ano. É um não para cada dia. Quando você levanta de manhã, Deus está dizendo não para alguma coisa. No dia seguinte tem mais um não de Deus. Aí você vem para cá, para o culto profético, o culto da libertação, esperando que Deus diga mais um sim, e Ele vai dizer mais um não. Aí você vai dizer, mas Deus não gosta de mim, parece que Deus não está me escutando, parece que Deus não gosta da minha voz. Eu venho para cá para ouvir Deus falar sim, e Ele está dizendo não, não faça, não se relacione, não vai naquele lugar. Ele fica dizendo não o tempo todo. É porque Ele sabe o que você não sabe, Ele vê o que você não vê, e Ele sabe onde você vai chegar, Ele sabe onde quer colocar você. Ele quer construir responsabilidade na tua vida, Ele quer te dar resistência, e sabe Ele que muito sim estraga. Então aceita o não de Deus como um bom tratamento, porque amanhã você vai dar glória pela pessoa que você se tornou. Amanhã você vai dar glória pelos lugares que Deus vai te colocar, e você vai sustentar, porque não adianta, pastor Edson, Deus abrir porta e a sua responsabilidade fajuta e furreca fechar a porta. Deus está construindo filhos para que quando Ele abre a porta, a competência do filho deixa a porta aberta. E Deus está dizendo hoje, eu estou construindo a tua vida, porque amanhã você vai dar muito orgulho para o seu pai. Olha para o teu irmão e diga, Deus está construindo competência na tua vida. Eita, nós está só começando. Pega na mão de um crente, um fio desencapado, e fala, Deus está construindo um competente, não fracassado. Mimados, mimados não sabem lidar com a unção de Deus. Mimados não sabem lidar com oportunidade. Mimados não sabem lidar com comportamentos. Mimados não sabem lidar com o que Deus entrega. É por isso que Deus não está te mimando. Prepare-se para ouvir muito não de Deus nessa mensagem, mas até o final dela o teu glória vai subir de nível ainda. A Bíblia diz que Jacó deu a José uma capa de várias cores. Deu o que, irmãos? É para falar com vontade, senão para de pregar e não vai embora. Deu o que, irmãos?
Esta capa, pastor, tinha várias cores. Era uma capa distinta de todas as outras. Ninguém tinha. Segundo a história, no Egito, esta capa era muito usada por príncipes. Príncipes usavam capas de várias cores, túnicas de várias cores. Ele resolveu, oh meu Deus, é uma capa feita à mão, uma túnica feita à mão. Ele pegou a túnica e deu para José. Não deu para os outros, deu para José. Aí ele entrega, aí todo mundo fica elogiando. É porque José é isso, José é aquilo, ele merece. Não. Quando Jacó não cumpre a sua missão para com seu filho, Deus tem que intervir na história para educar como Jacó não educa. Quando Jacó não é competente como pai, dando a José a plataforma de amadurecimento, Deus tem que intervir para fazer o que Jacó não faz: educar. Jacó está falando muito sim para uma pessoa que Deus quer muito usar, e com todos os sims que ele recebe, ele será incompetente. Um dia toda a terra terá fome e só José terá a chave do alimento na mão, mas na mão de mimado Deus não pode colocar chave de nada. Eu vou falar de novo: na mão de mimados Deus não pode colocar nada. Deus não pode dar carro para mimado, Deus não pode dar empresa para mimado, Deus não pode dar sucesso para mimado. Deus teve que intervir, pastor Sérgio. Eu estou pregando nesta noite de terça-feira que mimados não sobrevivem ao que Deus quer fazer no mundo. A gente está olhando para o mundo: Deus vai me prosperar, Deus vai me ajudar. Ele vai te enriquecer, Ele vai te dar graça, mas antes disso Ele vai te amadurecer. Esta é a noite em que os mimados deixarão de ser mimados e vão crescer comendo comida sólida. Hoje Deus te tira do berço para colocar numa cadeira de responsabilidade. Olha para um crente, faça uma cara de bravo e aponta o dedo de profeta para ele e diga: a cadeira do mimado cai. Eita, pastor Edson, vem comigo no glória. Escuta isso: mimados não podem governar. De novo, mimados não podem governar. Isso aqui é coisa de libertação, irmão. Eu esperava que o pastor colocasse a mão na minha cabeça e falava: receba. Tá recebendo, eu recebo a paulada de Deus. Mimados não podem governar. Pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Mimados quando governa para seu ventre. Mimados quando governam para seu prazer. Mimados quando governam para beneficiar a si mesmo. Mimados quando prega para ter aplauso. Mimados quando canta para ter sucesso. Mimados quando estão fazendo a obra de Deus, é para se beneficiar do que sai do bolso da ovelha. Mas a autoridade está na mão somente de pessoas responsáveis. Ele entende que quando a chave do governo veio para a mão, não veio para se beneficiar, mas entendeu que ele é uma fonte, tendo água para alimentar todo mundo, para saciar a sede de todos. Deus está te dando responsabilidade e tirando você desta vida de mimado, para entender que a vida dos outros também importa, que a vida das pessoas também é importante, e tudo que Deus te der é por causa delas, não é por causa de você. Se Deus colocar prosperidade na tua vida, é por causa dos outros. Se Deus te usar, é por causa da igreja. Tudo que Deus te der não tem a ver contigo, tem a ver com todos aqueles que Deus ama. Escuta aí, aqui tem um detalhe: ele dá a túnica e a rivalidade começa. Você viu o que o pai fez para José? Deixa o José comigo, eu pego ele. Você não pegou o que eu estou falando. Você não está entendendo o que Deus está falando. Eu vou pegar o Zé. E todo mundo que ouve esse tipo de coisa numa pregação fala: eu estou vivendo isso. Tem muita gente que me odeia. Já mandei gente calar a boca porque falava: na minha igreja muita gente tem inveja de mim. Irmão, às vezes eu fico pirado com essas coisas. Aí eu olho e falo: inveja de quê? Você tem o quê? Aqui, não sei, eu entro e parece que tem uma inveja sobre minha vida. Cala a boca, irmão. Estão me perseguindo, mas aqui
Quem colocou os irmãos de José para ficar irado com ele foi Deus. Os irmãos se irritaram com José. E para piorar, diga comigo, Deus é perito em piorar situações. Deus desceu numa noite, pastor Sérgio, e deu 2 sonhos para José. O primeiro sonho, à noite, eu tive um sonho que eu estava no campo, estava colhendo os feixes de trigo e os meus irmãos junto comigo. De repente todos pararam e os feixes de trigo deles começaram a se dobrar diante do meu, e o meu era o único que ficou em pé. Não entendi. Acordei, voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu tive outro sonho. Eu estava no astro, estava no céu, e eu vi os astros, sol, lua e estrelas se dobravam diante de mim. Não entendi de novo. Esperou o horário do almoço domingo e resolveu contar o sonho na mesa do almoço, porque não teve a interpretação do que viu. Ai, de novo, José foi, escuta aqui, tem que falar assim, boca de... irmão, quando você não entende o que Deus te mostra, a gente fica a boca aberta automaticamente. É mais ou menos aquele sonho que você tem todo dia. Aí eu tive um sonho tão idiota. Quem vive isso aí? Que às vezes eu também não sei, irmão. Às vezes me abandono, eu fico sonhando com coisa estranha. Mas olha só, ele teve um sonho e não entendeu o sonho. Vou repetir, ele teve um sonho e não entendeu o sonho. Aí tem gente que prega esse texto, compõe música nesse texto, dizendo: José teve um sonho e Deus realizou, por isso que Deus vai realizar seu sonho também. Conversa fiada. Porque aquilo não era sonho, coisa nenhuma. Aquilo era uma visão da noite, espiritual, e uma profecia. Não é porque tu sonhou que tá ganhando Ferrari que tu vai ganhar Ferrari. Os mimar. Escuta isso, quem está crente da glória. Escuta isso, ele teve um sonho e não entendeu o sonho, pastor Edson, e por este motivo ele contou. Porque não entendeu. Porque se entendesse e recebesse à noite a interpretação, nunca contaria. Olha para cá. Ele estava sonhando, sonhou, acordou e na mesa falou: papai. E os irmãos dele: José miserável, papai, eu tive um sonho. Conta, meu filho. O sonho era esse e esse. Os irmãos olhou um para o outro. Simeão olhou para... Você ouviu? Eu acabei de ouvir aqui. Aí Rubem: eu acabei de escutar. Você entendeu? Rapaz, eu não sou tão inteligente quanto você, mas eu entendi. Ô José, oi, irás governar sobre nós? Não pegou. Então vou explicar, Edinho. Vou explicar, Edinho. Deus não deu a interpretação para quem sonha, mas deu a interpretação para quem quer matar. Deus não deu a interpretação para o escolhido, mas deu a interpretação para quem quer destruir o escolhido. Pastor, por que Deus faz essas coisas? Porque Deus entende que mimado não amadurece em cama gostosa. Deus sabe que mimado só amadurece na base do confronto. Você não pegou o que eu disse? Deus está usando a ira do irado, Deus está usando a revolta do revoltado para amadurecer você. Estão me invejando, estão me perseguindo, estão me batendo. Não é eles não, é Deus que está usando a ira daquele que te odeia para te amadurecer. Mas fica tranquilo, eles não têm ordem para matar, mas para confrontar você eles têm. Porque só assim você vai ter responsabilidade para um dia liderar alguma coisa. Toca no ombro de alguém e fala: prepare-se para o confronto. Não, diga mais, diga: prepare-se para o confronto. E não fica pensando que esse pregador é chato só porque ele está falando de confronto. Esse pregador está tomado de Deus e cheio do amor de Deus para dizer: você vai ser confrontado. Deus está batendo em você porque te ama, porque amanhã tu vai agradecer. Minha mãe falava isso. E eu nunca entendi o porquê a mãe falava: eu estou te batendo, você vai me agradecer amanhã. Escuta aí, lá estava José, recebeu um sonho e os irmãos receberam a interpretação. Diga bem forte: os teus inimigos. Ah não, fala forte, diga: os meus inimigos
sabem quem sou e até sabem onde vou chegar. Irado, pastor, irado, revoltado, vamos matar Zé. Aí num dia, eles saíram, pastora, e foram para Siquém. Chegando em Siquém, Rubem olhou para Simeão e falaram: o que a gente faz com o sonhador? Aí Simeão disse: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Vamos matá-lo. Aí Deus desceu na terra. Você está pronto para ouvir isso aqui? Você está pronto para ouvir isso aqui? Deus desceu e não gostou do que falaram. Matar? Que conversa é essa de matar? Aceitei o confronto. Matar? Vamos matar o Zé? De repente Jacó, tomado por Deus sem entender, porque tudo que acontece não é acaso. Não pegaram. Tudo que acontece na tua vida não é acaso. Jacó chegou em José e disse: José, leva comida para os seus irmãos, eles estão em Siquém agora, e aproveita para levar a comida e já vê o que eles estão fazendo e me traga a notícia. Perfeito. Ele saiu com a marmitinha e vai louvando a Deus: meu pai é demais, meu pai me dá, meu pai me deu, e não sei o que. No meio do caminho, segundo a Bíblia, os irmãos de José saíram de Siquém e foram para Dotã. Qual era a conversa? Quando Zé chegar, a gente vai. Quando Zé chegar, nós vamos. De repente eles saem de Siquém e vai para Dotã. José está indo para onde? Siquém. Se ele está indo para Siquém e os irmãos que estavam em Siquém falaram que matariam José, e eles agora não estão mais lá, qual é o nome dessa rota para a gente que é crente? Livramento. Olha para alguém e diga: tu acha que Deus vai te livrar dessa? Escuta, está escrito na palavra, não estou inventando nada. Ele estava indo para Siquém, pastor Sérgio, com a comida na mão, e os irmãos falaram que iria matá-lo. Quando ele estava indo para Siquém, o texto, não é nós, o texto da Bíblia diz que os irmãos de José saindo, e ele indo a Siquém, um homem estranho aparece no meio do caminho. E muitos estão pensando: quem é esse cara? A teologia debate mais. Quem seria esse? Esse era um servo de Jacó, um vizinho de Jacó, ou um anjo de Deus? Eu vou dizer, se era anjo ou se era homem, eu não sei, mas foi enviado do próprio Deus. Ele apareceu no meio do caminho e disse: tá perdido, garoto? Ele diz: não estou perdido não, estou indo para Siquém porque meus irmãos estão lá. Aí ele diz assim: teus irmãos não estão mais em Siquém. Teus irmãos foram para Dotã. Aqui acabou sua expectativa de livramento. Porque quando alguém trama contra a nossa vida e está em um local e nós estamos indo direto para esse local, é o mesmo que dizer: vai para a armadilha. Mas eles não estão mais ali. Se eles não estão mais ali, a gente diz que isso é o quê? Livramento. Mas mimados, Deus não olha para cá. Deus só não quer que José morra, mas ele não está privado de ser provado agora. Então o homem se coloca no meio e diz: não estão ali, eles estão no endereço da armadilha feita contra você. Claro que ele não falou assim. Ele disse: estão em Dotã. Mas a gente sabe o que espera José em Dotã. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Nem sempre Deus quer livrar você. Porque se a gente batesse um papo com Misael, Ananias e Azarias, eles iriam repetir para nós a mesma resposta que eles deram a Nabucodonosor. Nabucodonosor disse assim: olha, é o seguinte, se vocês não se prostrarem e adorarem a estátua de ouro segundo a música que for tocada, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Olha a conversa e a resposta: não faça caso, rei. O nosso Deus, Ele pode
pode nos livrar, pode, possibilidade, pode nos livrar, e mesmo que não nos livre, porque às vezes Deus não quer tirar você da rota da fornalha, Ele quer colocar você dentro da fornalha. Pastor, que cenário perigoso. Todo pai responsável sabe que só amadurece filho homem colocando ele em certas rotas de perigo. Todo pai sabe que se dá responsabilidade colocando um filho em alguns fogos cruzados, e para Deus não é problema colocar Misael, Ananias e Azarias no fogo, desde que o quarto homem desça na hora certa e passeie com eles no meio do fogo. Eu tenho uma palavra para te dar: no fogo você entra, mas morrer você não morre. Vou falar de novo: no fogo você entra, mas morrer você não morre. O quarto homem está passeando contigo nisso. Ele está chegando em Dotã, e os irmãos viram ele. Pastor Marcelo, os irmãos gritaram em tom de deboche: lá vem o sonhador. Quem já viu esse deboche no olhar de algumas pessoas? Eu estou falando sério. Teve um dia que eu fui pregar numa EBO de pastores, pregar para líderes, e o pastor foi me receber no hotel. Ele falou assim: estou aqui para buscar o pastor Salatiel Furquim. Falei: sou eu. Ele falou assim: tu? Eu? Entendi. Eu vou subir no quarto pegar o meu terno. Tá bom, pode ir lá. Eu subi, ele subiu comigo e ficou assim na ombreira da porta. Escuta aqui, você é o Salatiel Furquim mesmo? Eu imaginava alguém mais alto, assim, mais fortinho, assim e tal. Você realmente é o pastor? Sou. Você está sabendo, você vai pregar numa sede, né? Está pregando que é uma conferência de pastores, né? Deu vontade de falar: irmão, dá para você ficar quieto? Eu subi no altar e os pastores de tudo perna cruzada assim, olhando para mim. Eu só peguei e falei: vocês vão ver, miserável. Olha para cá, irmão. Esse deboche vai fazer parte da sua vida. De novo, porque se não debocharem não tem graça. Se não tem quem acredita, não tem graça. Se não tem alguém para dizer: eu não creio no que você carrega, não tem graça. Deus está usando essas coisas para te dar um combustão, para te dar gasolina. Eu vou acelerar teus passos, eu vou transformar a crítica, labadarachai, eu vou transformar a não crença em um combustível para fazer você chegar mais rápido. Aí, lá vem o sonhador, e eles têm que debochar do que Deus te deu. Eles precisam não crer no que Deus te deu. Lá vem o sonhador. Aí Simeão: mata agora. Mata agora. De novo: mata agora. Aí Rubem se levanta. Olha o livramento de Deus agora. Não podemos derramar o sangue do nosso irmão. De novo: não podemos derramar o sangue do nosso irmão. O que é isso? Deus autoriza o confronto, mas a vida não está autorizada a ser arrancada. Não entendeu? Você precisa da vida para viver o que vai viver, para fazer o que vai fazer. Por isso os demônios que se aguentem, que se contorçam e que rangem os dentes, porque autorização para te matar eles não têm. Eu vou profetizar de novo. Eles até confrontaram Paulo, eles foram espinho na carne de Paulo, mas a graça de Deus era o suficiente para manter Paulo vivo, porque Paulo tem que ficar vivo. É Deus dizendo: o confronto está topado, mas matar ninguém vai matar. Eu estou dizendo que há um livramento de Deus na tua vida hoje. Quando ele chegou, o texto diz que Rubem topou jogar ele em um poço. E pastor, eu estudei e descobri que naquela época do ano não era comum os poços ficar sem água. Todo poço naquela época do ano tinha o quê? Tinha água. Mas no dia em que ele foi jogado não tinha água. Deixa eu beber água que você não entendeu nada.
Ó, o poço deveria ter água, mas não tem. Pergunta por quê? Porque José carregava em seu corpo uma túnica profética. Como assim? Se você fizer uma conexão textual, vai descobrir que a túnica de José era da mesma cores do arco celeste que Deus colocou como um sinal de aliança entre Noé e Deus. Pastor, não entendi. Quando Deus estendeu o arco celeste no céu e disse a Noé: a partir de agora eu ponho esse arco para você ver, e coloco o mesmo arco em cima de mim no trono, e toda vez que eu olhar para esse arco, eu irei me lembrar da promessa. Que promessa? Nunca mais destrua a humanidade com água. Não pegaram? Então ele estava com o arco celeste no corpo. O que é isso? Promessa. As águas amargas da ira daqueles que me odeiam não pode me afogar, porque meu pai, sem perceber, colocou no meu corpo o sinal do livramento. Meu Deus, eu estou dizendo que livramento não é um apetrecho que você usa, é a roupa que você veste. Deus está te vestindo com o sinal do livramento. Alabadarabaxe. Por que o diabo não toca na gente? Porque o sangue de Jesus não é sinal na testa, é roupa que a gente vestiu. Diga bem forte: pastor, prova. Eu vou provar. O texto diz que Jesus nos mandou, os discípulos do caso, ficar em Jerusalém até que do alto fôssemos. Dá para você falar direito? Vamos de novo então. Até que do alto fossem. A palavra é o que mesmo? Revestidos é como o terno que eu uso. Isso é revestimento. Vestimenta é isso. Se o poder é o revestimento, o que é a vestimenta? Pegou? Então, para todo mundo ouvir e entender, é o precioso e poderoso sangue do Cordeiro. O poder é a sua revestimenta, mas o diabo não te toca por causa da tua vestimenta. Quando ele olha para você, ele não vê alguém fraco, impotente, ele vê o sangue de alguém que pisou na cabeça dele. Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus. De repente ele está ali e você não está entendendo porque a pressão vem. Entenda, a pressão precisa vir para você amadurecer. Pastor, eu posso continuar pregando? Pastor? Deu até medo. Escuta aí. Ele estava dentro do poço e os irmãos começaram a se irritar e a se enfesar com José. Então uma caravana de ismaelitas apareceu. Interessante. Que coincidência, não? Do nada, assim, ó. Do nada. Uma caravana está passando. Ah, irmão, se você não quer entender, então por favor, vou falar de novo. Ó, do nada uma caravana está vindo. E o irmão teve uma ideia. Vamos vender? Vamos colocar ele no carro? Você não pegou, né? Do nada. O que é isso? Vou explicar. Pergunta, pastor. O que é isso? É Deus tirando José da casa que não amadurece, das pessoas que não contribuem com o amadurecimento, e colocando ele em um novo cenário, em um novo ambiente, onde com certeza ele será amadurecido. Não pega. Deus vai mudar seus ciclos de relacionamento, vai mudar as pessoas que andam com você, e pega porque também é profecia de bênção, tá? Escuta, ele vai tirar você desse cenário, desse lugar, porque ele sabe, o que tinha que dar aí já deu, acabou, ó, tá por aqui, acabou, eu estou te colocando em um novo lugar. Esse lugar é o lugar que eu preparei para amadurecer tua vida. Só quem acredita, mão erguida e um brado de glória.
Deus do céu. Pega essa agora, que isso aqui não é para qualquer cabeça. De repente tiram ele daquele poço. A caravana passa e eles vendem. Tá aí, ó, o carinha. Tá aí, ó, vende. Ah, peraí, o que foi, Rubem? O que foi? Tira a túnica dele. Eu gosto de ir cedinho. Tira a túnica dele. Eu vou falar. Tira a túnica. Deus precisava que a túnica fosse arrancada, porque a túnica também era o sinal do favoritismo do pai. A túnica representa o favoritismo, a mimação. Tira a túnica dele, vamos arrancar. E pegaram e arrancaram. Quem está comigo diz amém. Pegaram a túnica e arrancaram na força. Não pegou, arrancaram na força. Não pediram: José, você pode nos dar a túnica, por favor? Agradecemos. Não teve essa gentileza. Ele estava indo para a caravana e alguém puxa. Deus não vai pedir permissão para você para arrancar o que está te danificando. Deus não vai pedir permissão para arrancar essa pessoa da sua vida. Deus não vai pedir permissão para arrancar o que está atrofiando o seu propósito. Deus não pede permissão. Se Ele é pai, Ele entende que não tem que ser apenas amiguinho do filho. Ele tem que ser pai. E se para ser pai eu tenho que arrancar o que não te ajuda, eu vou arrancar sem pedir permissão. Tirou a túnica. Tirou assim do nada, tirou. Mas Deus me disse que a perda da túnica era um sinal de mudança de fase. Escuta aqui, se fosse você no lugar de José, na retirada da túnica você iria chorar. Porque a túnica representa tudo que o pai é para José. Tudo que Jacó é, aquela túnica carrega. Aquela túnica é o sinal de aprovação moral e emocional. Representa toda a estrutura emocional que José leva. Quando tiraram a túnica dele, é como se tirassem o pai dele. Agora José está ferido. Fala comigo, José. Irmão, fala com vontade. José está ferido em dois aspectos. Porque quando jogaram ele no poço, ele ficou ferido no corpo. Mas quando tiraram a túnica, ele ficou ferido na alma. Depressão. Eu perdi. Tiraram de mim. Por que me abandonou? Por quê? Aí prefere ir pro quarto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nessa hora ninguém pergunta pra quê, só pergunta por quê. Olha aqui, ele entrou na caravana, pastor Edson, e curiosamente, ou até coincidentemente, dentro da caravana tinha dois tipos de óleos. Bálsamo e mirra. De novo, bálsamo. Eu disse curiosamente, eu disse coincidentemente. Bálsamo e mirra. Deus sabe que as feridas que José leva é em dois aspectos. Como Deus sabe que as feridas que ele tem não é só no corpo, também é na alma. Então curiosamente, dentro da caravana tem bálsamo e tem mirra. Você não entendeu o que eu disse, mas vai entender essa aplicação de Deus na sua vida. O que Deus está dizendo é que dentro da caravana que você não desejou entrar, não desejou estar, você nem pagou passagem, foram pessoas que te venderam para estar lá, mesmo ferido, sabendo Deus, Ele vai cuidar de você. Você não quer estar aqui, foi ferido sem pedir, mas eu estou tratando não só do teu corpo, eu vou tratar da sua alma.
Aleluia. Eu estou sentindo o calor do Espírito Santo. Ele acabou de me dizer: diga para alguém dentro da igreja que eu estou abraçando a alma deles agora. Eu sou acalento para eles aqui. Ele chegou aonde? No Egito. Fala, no Egito. Deus está aqui, irmão. Você acha que eu preciso descer profetizar na tua cabeça? Ou essa palavra está suficiente? Amém, né, pastor? Libertação. Ele entrou no Egito. E o texto diz: tudo que ele tocava prosperava. Não pegou. De novo. Tudo que ele tocava prosperava. Olha aqui, pastor, isso nunca aconteceu na casa do pai. Olha para cá, isso nunca aconteceu na casa de Jacó. Nunca, porque na casa de Jacó o ambiente era de mimado. E mimado não entende que tem que tocar para beneficiar o outro. Só depois do confronto é que ele toca e Deus é com ele. Ele toca e Deus é com ele. Ele toca. Ah, irmão, mas tem um detalhe, pergunte qual. Não, pergunte qual. Eu estou suando feito cuscuz na panela, irmão. Então diga qual. Ele entrou na casa, tocava, e o texto diz: porque Deus era com. Porque Deus era com. Agora vem comigo. Suponhamos que quem está narrando tem escrito isso, mas invertesse e dissesse que foi Deus quem estivesse falando para José que Deus era com ele. Se você estivesse no lugar de José, você ficaria muito com raiva dessa resposta. Quem está ouvindo? Você ficaria irritado com essa resposta de Deus. Sabe por quê, pastor? A gente, depois de um processo desse, igual de José, a gente exigiria de Deus, no mínimo, uma explicação do porquê. Agora imagine, se é Deus falando: sou contigo, José. Ele tinha todo o cenário pronto para questionar e dizer: como tu é comigo? Quer dizer que o Senhor viu os meus irmãos me odiarem, viu eles me jogarem no poço, me venderem, arrancarem uma parte do meu pai de mim e colocar-me aqui. Como o Senhor é capaz de dizer que é comigo? No mínimo me dê uma explicação. Deixa eu falar uma coisa que talvez outra pessoa não vai te falar. Você está pronto a ouvir? Você está pronto a ouvir? Nem toda ausência de explicação é ausência de resposta. Nem toda ausência de explicação é ausência de resposta. É porque você define a resposta a partir da pergunta: por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor provocou? Esse é o nível de resposta que a gente quer. E a única resposta que Deus dá é: sou contigo. Essa palavra não é para todos. Deus está falando com alguém aqui. Vou falar de novo. Eu não deixei de te responder. É que se eu te explicasse o porquê, talvez você poderia flertar com o pensamento do que compensa e do que não compensa. Se ele me convencer, eu continuo. Se ele não me convencer, eu volto para trás. Então tudo vai depender do que você acha. Por isso que ele não explica. Ele só diz: sou contigo. Ou seja, eu não explico, mas a minha presença para você será a resposta que vai te dar força para continuar. Eu sou com você. Tem coisa que Deus não explica para você não achar que pode colocar na balança se compensa ou não. Porque você diz se compensa ou não na medida que o ferimento dói. Deus define que compensa porque Ele já está no futuro te usando.
De novo, para quem entende, um pingo é letra. Então escute o que Deus está falando. Ele não explica para que você não tente ser mais sábio do que Ele, mais inteligente do que Ele. E se tiver a prepotência de achar que é, a sabedoria vai te engolir vivo. Mas deixa eu lhe dizer, não explicou porque sabe. Você não tem competência para dizer o que acha ou o que não acha. Você não tem preparo para dizer o que compensa ou o que não compensa. Deixa Deus ser Deus e deixa o Pai ser Pai. Ele sabe onde está te levando e Ele tem uma palavra de conforto para você. Eu sou com você e não tenha medo, porque vai dar certo. Só dá glória quem entendeu. Não, só dá glória quem entendeu. Dá mais um glória quem entendeu. Eu estou dizendo que Deus já montou o cenário e Ele não está sendo pego de surpresa. A dor e a lágrima não o surpreendeu. Ele já calculou isso. Então deixa Deus ser Pai. Ele vai te levar direto para o lugar do sucesso. Aceita. Pastor, agora eu vou falar de novo. E aqui nós vamos encerrar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ele entrou e Potifar ouviu. Oh, glória a Deus, pastor Marcelo. Potifar viu a José e disse: gostei de você. Quem disse olha aí? É você que disse olha aí? Parabéns, irmã. Ao céu trabalhando na tua história. Escuta aí. Ele entrou na casa de Potifar porque Potifar gostou dele. Mas nem Potifar sabe por que colocou José. Porque Potifar mediu a capacidade de José pelo que ele toca e acontece. Para Deus não. José, estou colocando você numa outra série. Oh, glória a Deus. Eu estou colocando você numa outra fase. E aqui tem um detalhe que Deus me revelou. Pergunte qual? Quem aqui lembra dos 2 sonhos de José? Aquele sonho era profético, porque o sonho com os feixes de trigo representa a fome que virá sobre toda a terra. Os feixes dobrados é a fome, e o único feixe em pé é José tendo a chave da comida, ou a chave da despensa. Olha para cá. Então Deus, para colocar José, eu vou falar, pastor Edson. Deus, para colocar José para governar um país, precisa fazer José governar uma casa. De novo. Só o Edinho pegou. Vamos lá. Para Deus colocar José para governar todo um país, para essa competência ser gerada, essa competência para ser gerada, ele tem que voltar para onde? Para casa. Governe a casa e prove o seu valor. Antes de governar o Egito, governe a casa de Potifar para ver se tu é bom. Você não pegou, né? Todo pastor, antes de estar aqui, tem casa para cuidar. É que o marido quer ganhar o mundo, o marido quer ser o empresário do ano, o marido quer explodir. Mas aí a esposa está em casa lá, desejando, querendo, faz tempo que não tem, os filhos querem pai, e o pai não está em casa, porque o pai quer só ganhar dinheiro. Antes de ganhar tudo que Deus tem para te dar, volta para casa e comece a administrar o que está em casa. Eu vou falar de novo. Antes de receber de Deus tudo que Ele tem para dar, volta para casa, porque Deus não pode prosperar alguém que não se importa com o que é prioridade. Volta para casa. Você tem esposa para amar e tem filho para educar, e depois desse processo, se prepare, Deus te levanta. Ele entra dentro da casa, Edinho, e olha só, quando ele entra em casa, o texto diz que ele se tornou governante dos trabalhadores. Você não pegou? É que tudo que é grande hoje foi pequeno ontem. Tudo que é grande hoje foi pequeno ontem. Água Viva tinha quantos membros quando começou? Quantos passou? Não sei. 15? 20? 30? Prepare, ano que vem vai ter 1000.
seu sem graça, não pega a profecia direito. Irmão, até para pegar a profecia você tem que ser pentecostal, você tem que saber pegar. Eu entendo que tem reformado, que tem calvinista, que gosta de comer com garfo e faca e paninho na boca. Pentecostal não, pega com a mão e lambuza a boca, porque eu sei o valor do que estou recebendo. Escuta o que Deus tem para falar. Ano que vem é 1000 membros. Tudo que foi pequeno ontem não será pequeno hoje. O crescimento chega. Escuta aí, crente. Ele começou a governar a casa e ficou um bom tempo lá, pastor. Um bom tempo. Só que quando Deus conseguiu construir nele a competência para administrar, Deus tinha que finalizar a série com um provão. Eita glória, é provão mesmo. Deus tinha que provar o camarada com uma grande prova. De repente uma mulher estranha. Gesa. É a Dalila. A mulher olhou para o Zé e gostou da carne. É gato. É bonito. Olha o sorriso na foto. Veja o close. Cara, não é bonito meu marido. E aquela mulher passou a descobrir que tinha motivo para desejar outro homem. O marido dela era marido de status, pois ele era eunuco, então ela nunca teve prazer com esse homem. Então essa mulher queria José, irmão, de todo jeito. Fala comigo, mimados não sabem dizer não, porque não ouviram não. Calábia, Xéria. Escuta, José agora aprendeu a falar não. Oh glória, você não pegou. José agora aprendeu a falar não, porque confronto ensina você a falar não para algumas coisas. Eu vou falar de novo. Tem coisa que você está passando porque não aprendeu a falar não. Tem gente que está desgraçando com a sua vida porque você não sabe falar. Sai da minha casa, não volta mais aqui, não toca nesse assunto. Eu não quero ouvir mais sobre esse pastor, não quero você fofocando dentro da minha casa, entendeu? Eu não quero. Não é não poder, não é não posso, é não quero. Não quero. Olha aqui, José sendo perseguido pela Gesa. Ela não tem nome na Bíblia, então a gente fala isso mesmo. Aí ela vem atrás dele, José, deita comigo, José, deita, José. E José, sai daqui, mulher, sangue Deus tem poder, está amarrado. Ô Jesus, me cobre com teu sangue, me esconde desse radar, desse maligno satânico. E ela fica, José, deita, José. José, olha para mim, José, me deseja, José. Ô José, não. E o texto diz, foram dias. Fala de novo, foram dias. De novo, foram dias. Porque o diabo não insiste com quem não tem propósito para viver. Vou falar de novo. O diabo não insiste para derrubar alguém que não tem nada para fazer. Aí você fica, o diabo quer me derrubar. Quer derrubar por quê? Você não está fazendo nada. Você não quer fazer nada, você só quer receber. Tu vem para terça-feira para ficar recebendo. Deus não tem isso grande para essas pessoas. Deus só tem coisa grande para quem disse que parou de receber e agora está dizendo, me construa, porque eu quero fazer. Por isso que o diabo insiste com você. Deita, José. Aí ele deu 2 respostas: falo ou não falo? Falo ou não falo? Foi proposital. Brincadeira. Olha aqui, José respondeu de 2 formas. Aliás, ele deu 2 respostas para Gesa. 2. A primeira resposta, segura se você aguenta. Faria eu tal pecado contra Deus? É a primeira. O que é isso? Reconhecimento de quem sirvo. Eu sirvo a Deus e não faria tal coisa. Isso é santidade.
para eu chegar aonde eu vou chegar, nem eu mesmo sei a proporção de onde eu vou chegar, eu tenho que viver santidade. Não vou falar de novo. Não dá para chegar em lugares grandes que Deus quer nos colocar flertando com o pecado. Eu acho que Deus perdoa. Você está usando isso aí como desculpa para continuar fazendo essa furelagem. Está ouvindo ou não, irmão? Santidade. E a segunda resposta foi a pior. Por quê? Pergunta por quê. Que essa aqui balançou. E faria eu tal coisa contra o meu patrão? Isso aqui é uma coisa que não se fala em igreja, pastor Sérgio. Pergunta o que é? Princípio de autoridade. Sabe o que é princípio de autoridade? É entender que você não vai chegar onde deve chegar sendo desobediente a pai, a mãe, ao conselho do pastor, sendo mau caráter com o patrão. É Deus dizendo: se você não reconhecer o princípio de autoridade, você não pode ser autoridade. Você vai ser governador, mas antes de ser governador, se submeta a Potifar. Potifar é ruim. Potifar às vezes fala o que não devia. Potifar às vezes dá umas pauladas, mas é Potifar, é o teu patrão. É que o meu pastor falou e eu não gostei. Eu saí da igreja justamente por isso. É porque eu esperava que o meu pastor me desse aquela palavra de conforto. Aí ele me mandou se virar e eu não gostei. Ele falou para eu deixar o pecado e eu não gostei. Eu vou para outra igreja mesmo, porque comigo é assim mesmo. Continua pulando de galho em galho e vamos ver onde você chega. Quem se submete chega onde pessoas não chegaram. Deus vai te dar o que não daria para muita gente só porque você decidiu obedecer. Fala bem forte comigo. Aprenda a se submeter à autoridade. Minha mãe não sabe do que fala. Meu pai não sabe o que está falando. Ele não nasceu nesse tempo. Ele não sabe o que é. Ele não sabe, a gente defende as pautas, sabe? Meu pai não sabe de nada. Seu pai não sabe de nada? Sua mãe não sabe de nada. Não sabe de nada, né? É que você fez faculdade, né? Tá morando debaixo do teto dela, não quer reconhecer a autoridade deles, né? Mas só porque fez uma faculdade e o seu pai foi até a 2ª série, você acha que tem a habilidade de falar, você não sabe o que está falando. Escuta aqui, seu adolescente. Escuta aqui o que Deus tem para falar para você. Deus tem coisa grande para você, mas se continuar com essa insistência na rebeldia, achando que é mais sábio do que Deus, para piorar, achando que sabe mais que seu pai e sua mãe, e por isso você não submete a autoridade deles, vamos ver onde você vai chegar. Vamos ver com quem você vai casar. Vamos ver que tipo de empresa você vai ter. Vamos ver. Quer aprender a crescer? Entenda, Deus colocou os pais certos na tua vida. Aprenda a ouvir. Ele disse não posso. Quando ele disse não posso, ele preparou para correr. Olha para cá, crente. Quem está vivo dá glória. Posso continuar ou não? Deus está falando. Quando ele se prepara para correr, a mulher endemoniada segura o quê? Outra túnica. Agora eu vou ter que falar dele. Ela segurou a 2ª túnica de José. Ô praga. Ela pegou a túnica de José e ficou com ela na mão. E sabe o que foi curioso? Pergunta o quê? Curioso foi que José correu, perdeu a túnica, nem olhou para trás e não teve nem sequer a pretensão de voltar para buscar. Vamos ver se você está entendendo. Vamos ver se você está entendendo. De novo, ele não se deu ao trabalho de voltar e dizer: ô desgramada, dá para você devolver minha túnica? Não, ela pegou e ele nem pensou, foi, correu, fugiu. Você não entendeu o que eu disse? Tem coisa que é melhor você deixar na mão dela.
e escapar pela tua vida. Vou falar de novo. Tem coisa que é melhor deixar na mão dela e escapar pela tua vida. Eu vou falar de outra forma para você entender. Se a condição para você continuar namorando esse cara sarado é transar com ele, então deixa a capa na mão da mulher de Potifar e corre, porque porque melhor do que as propostas que te fazem é o propósito que você tem que viver. Se para você subir mais um degrau promocional na empresa, você tem que mentir no relatório, é melhor deixar a capa na mão da mulher, deixa com ela. Se para você crescer como pregador, tem que mudar a mensagem, tem que reformar a teologia, então é melhor deixar a capa na mão da mulher. O que Deus está dizendo é que melhor do que aceitar algumas propostas é preservar o que Deus construiu em você. Perca a capa, mas não perca a si mesmo. Vou falar de novo. Perca a capa, mas não perca a si mesmo. Tem gente, pastor Sérgio, que aceitou a proposta e hoje ninguém o reconhece mais. Esse cara era tão santo, tão homem de Deus, essa mulher era tão boa, preservou e quis trocar a si mesma por um prato de lentilha. Olha aqui, estou terminando agora. Deixa eu correr, misericórdia. Vamos lá. De repente esse homem deixa a capa e vai, porque melhor que a proposta é o propósito. Ele vai para onde? Cadeia. E a túnica perdida também representa uma mudança de fase. Você passou, porque você não pode governar sem aprender a dizer não. Perdeu a capa, chegou na prisão. Aí a gente fala o seguinte: qual o propósito de Deus me colocar na prisão? Eu estava bem, pastor Edson, eu estava lá na casa top, né, ganhando bem, tudo mais, do bom, do melhor e tal, e eu vou para a prisão. É que a fase mudou, porque o primeiro sonho de José foi cumprido. Ele aprendeu a administrar o que viu no primeiro sonho na casa de Potifar. Agora tem um segundo sonho para acontecer. E o segundo sonho dele é ele diante dos astros, o sol e a lua se dobrando. Representa a família dele. E a família dele despreza José, odeia José, menos o pai, é claro. Odeia José. Então Deus leva ele para o lugar onde as pessoas não são delicadas, não são gentis. Palavras são murro na boca. Deus estava dizendo o seguinte: agora eu vou te ensinar a estar numa posição de governo, e vou te ensinar a tratar os seus irmãos na hora certa. Porque tem gente que é vitória, pastor, mas para esfregar na mão de quem humilhou. Tem gente que é benção, mas é para poder esfregar. Olha aqui, ó, que você não acreditou, ó, tô vivendo, seu miserável. Amar José não é esse tipo de crente, não. Esses crentes não tem na água viva, né? Será que não tem, irmão? Quer a vitória para poder esfregar no outro. E Deus estava ensinando José a fazer o seguinte: eu vou fazer você tratar os prisioneiros que tem motivo para estar preso de uma forma cortês. Você vai honrar todos como governante da cadeia. Eu vou te ensinar a tratar quem te trata mal. Você vai tratar bem quem te trata mal, porque um dia os seus irmãos virão procurar comida na tua casa e você não vai esfregar nada na cara deles. Muito pelo contrário, com o tratamento que eu vou te dar, eu vou te ensinar a colocar na mesa, e você vai servir a todos eles da forma que eu te ensinei. Diga comigo: Deus só pode me honrar quando eu aprender que as riquezas que Ele me dá é para servir os meus irmãos. Ele terminou. Deus ensinou. Acabou. Deus visitou. Deus visitou a Faraó, e eu termino a mensagem. 2 sonhos. Perceba que Faraó teve 2 sonhos. Quantos sonhos? 2 sonhos. Ele teve 2 sonhos. Os 2 sonhos deles fazem alusão e comparação aos 2 sonhos de José. Perceba que já Faraó teve 2 sonhos. José também teve 2 sonhos.
Quando José ouvisse isso, era Deus dizendo o seguinte: agora eu vou te fazer lembrar do que eu te mostrei lá atrás, porque tem coisa que você não entendeu, só vai entender agora. E vai lembrar que antes que Faraó tivesse um sonho, 2 homens entraram na cadeia porque estavam suspeitos de tentar matar o rei. Era o copeiro e o padeiro. Tiveram 2 sonhos também e ele interpretou os sonhos. Irmão, José não teve habilidade para interpretar os próprios sonhos, mas na prisão interpretou o dos caras. Você não pegou o que eu disse? É que tem habilidade e dons que você só descobre que tem na prova. Tem coisa dentro de você que você nem sabia que tinha, que só a perseguição revelou que estava aí dentro. Aí ele teve um sonho, olha só o sonho. Eu tive sonho com as espigas magras e gordas. As magras engoliam as boas. Depois tive um sonho com 2 tipos de vacas, 7 vacas magras. Depois 7 vacas gordas. As fracas subiam do Nilo e comiam as gordas. Meu Deus, que sonho louco. Traz macumbeiro aí. Traz feiticeiro. Aí lá vem eles com o bumbo. Eu quero que vocês interpretem meu sonho, hein? Irmão, aqui está o problema. Macumbeiro não consegue entender o que Deus está mostrando. Lá vem ele, escuta aqui, é que você não entendeu o que eu acabei de falar. Eu estou dizendo, é que quando Deus abre uma porta, pastor, pega essa. Quando Deus abre uma porta, ela é sob medida. E se é para José interpretar, ninguém vai interpretar mais. Porque se a porta que Deus abre para você entrar, não cabe mais ninguém passar por cima dela. Escuta aqui. Aí ele teve um sonho. Lá vem o macumbeiro. Vamos lá, revela. E eu não estou sabendo. Aí o feiticeiro faz a macumba, faz o feitiço, mexe. Costura a boca do sapo. Eu quero saber. Não tem como saber. Rei, não dá. Não tem como. Acho que foi uma coisa louca da tua cabeça. Aí lá vem o copeiro com a tacinha. Olá, rei. Tá aqui o seu vinho, meu querido. Ai, obrigado, tive um sonho louco hoje. É mesmo, rei? Eu tive 2 sonhos. E os caras aqui que eu tenho não tá sabendo entender o sonho. É mesmo, rei? Cara, eu tava na prisão. Eu tava na prisão. E é o seguinte, ele até falou pra mim lembrar dele quando entrasse aqui, mas eu não sei, quando eu entrei aqui eu tinha uma amnésia. Mas agora eu lembrei dele. Esse cara interpretou o sonho que eu tive e o sonho se cumpriu. Tô aqui te servindo agora. Legal, hein? Cadê ele? Tá na cadeia. Chama ele agora. Os soldados, ele tá lá, Entra na cela, rapaz. Para de fazer graça, para de fazer manha, entra. Aí os soldados: José, sou eu. Tu é o José? O rei te chama. Eita. O rei tá te chamando. Tá bom. Espera aí que eu tô indo. Não, assim você não pode ir. O que eu tenho que fazer? Tomar banho. Deixa eu falar de novo. Toma banho. Raspa a cabeça. E apara a barba. Não pegaram o que eu disse? Isso aqui é simbologia. Raspar a barba é o mesmo que arrancar a história que dói. Agora, José, vou te colocar num outro patamar, mas você não pode ir com ferida. Você não pode ir com mágoa. Rapa e tira a barba. Beleza, toma banho. Agora vou. Não, com essa túnica você não pode. Você não pode ir para lá com essa túnica. Ele já perdeu a túnica do pai, já perdeu a túnica com a mulher de Potifar, e agora vai perder a terceira. O que eu tenho que fazer? Tira a túnica, porque na mudança de ambiente também se muda de roupa. Quer ir para um ano novo com roupa velha? Não dá. Quer ir para cenário de Deus novo com roupa antiga? Não dá. Terminando, ele chega diante de Faraó e conta:
Eu tive tal sonho. Ele nem titubeou, pastor Edson. Ele disse: assim diz o Senhor. Os teus sonhos são similares e estão unidos. Ambos os sonhos são a mesma coisa. São 7 anos de bonança que virá e colheita, e depois 7 anos de escassez. Agora assim diz o Senhor: escolha alguém competente. Irmão, eu imagino José fazendo isso, pastora, apontando para baixo assim, escolha alguém bom, habilidoso. Pergunta por quê? Porque quem sabe o que carrega não fica titubeando, dizendo: eu acho que tenho. Quando me perguntam: pastor, você prega? Eu falo: eu prego. Prega bem? Prego bem. Você toca bem? Canto bem. Aí alguns falam: irmão, abaixa a bola. Abaixar o quê, irmão? Você sabe que faz ou não? Deus te construiu ou não? Para com essa falsa humildade. Eu tenho uma palavrinha. Eu sei, eu acho, eu não vou tão longe assim, né? É pela misericórdia, Para de graça, irmão. Ou vontade de tacar o microfone na tua cabeça. Deixa eu falar de novo. Para com essa graça. Se Deus te deu, se Deus te construiu, então quando perguntarem: você faz? Levanta a mão e diga: sou eu. Eu faço. Eu não tenho medo quando o pastor Sérgio diz: sobe lá e prega, porque eu sei que eu carrego, eu sei o que Deus me deu. Por isso, Deus está te dando segurança. Ele está te dando para que você saiba se posicionar como alguém que tem a solução. Olha para cá que eu termino agora. Ele disse: escolhe alguém bom para essa tarefa. Ele pega diante de todo mundo e fala assim, pega o dedinho dele: tem alguém com sabedoria, habilidade e graça de Deus como esse jovem? Tem? Não tem? Tira o anel de sinete, vista e coloca no dedo, porque a partir de hoje esse cargo nem existe aqui, tá bom? Mas a partir de hoje você é governador do país. Pegou? Colocou? Agora sim, pastor Sérgio, quem lê o texto acha que é só isso. Só o anel. O anel simboliza a autoridade. Fala comigo: o anel simboliza a autoridade. Ele recebe o anel da autoridade. E de repente ele está saindo álcool. Nossa, que interessante, né? Deus é tão fiel. Quando ele está descendo a escada do trono, ele fala: opa, para aí, rapaz. O que foi? Traga uma túnica talar. Tem crente que não pega o que Deus está falando. Não pega. De novo: traga uma túnica talar. Pode trazer. Traga a túnica que representa uma nova fase. Só que tem um agravante. Pergunte qual? A túnica que o pai deu, os irmãos tiram. A túnica que Potifar deu, a mulher dele tira. A túnica que a prisão deu, os guardas de Faraó tira. Mas a túnica que Faraó dá, quem tem autoridade para tirar? Eu estou dizendo que quando a fase chegar ao fim, o que Deus colocar na tua mão, ninguém tem autoridade para tirar. Deus está mudando a tua vida. Eu estou profetizando que está havendo uma mudança de cativeiro aqui. Só quem pega a palavra, por favor. Eu estou profetizando e eu quero que você profetize comigo. Você vai ficar de pé e vai dar uma girada de 360 graus e diga bem forte: Deus está virando o meu cativeiro. 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 Ura, queba, paco, petá, pá, 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 cabaço. Eu estou profetizando: Deus vai virar o cativeiro da Água Viva. Deus vai virar o cativeiro dos pastores. Deus vai virar o cativeiro dos empresários. Deus está virando o teu cativeiro agora.
Está pronto para dar glória e ir embora? Escuta aí agora. Aí o texto diz assim no capítulo 41: e os irmãos José vieram e não o reconheceram. De novo, pastor, isso aqui é muito profético. E os irmãos dele vieram na fome e não reconheceram a José, mas José reconheceu a todos eles. Não pegou, fala bem forte, eu não entendi. Fala, irmão, eu entendi, pastor, então finge que não entendeu. Diga, eu não entendi. Por que não? Vou explicar agora. Os irmãos José não o reconheceram, porque todos aqueles que são construídos por Deus nunca serão o que foram ontem. Se você ainda ora a mesma língua estranha de 20 anos, se você ainda tem a mesma coisa de 20 anos, você não mudou nada, Deus não te construiu. O negócio é de glória em glória e de fé em fé, é processo. Amanhã você não vai se parecer com o que é hoje. Mas tem um detalhe: mas José os reconheceu, porque todo aquele que prefere manter o ódio e a raiva e a mágoa em seu coração, amanhã será a mesma pessoa. Amanhã vai ter o mesmo vocabulário, amanhã vai ter o mesmo resultado. Que bom que os irmãos José não vieram para cá, só os Josés entraram na água viva hoje. E amanhã você não será o mesmo. Eu vou falar de novo: amanhã você não será o mesmo. Deus está te construindo para que amanhã ninguém te reconheça, mas você vai. E se eles não amadureceram, Deus vai te usar para amadurecer eles. Quem acredita, salta aí e dá glória. Oh! Calabraço obedecai. Vamos encerrar. Pega na mão do crente do seu lado. Pega na mão dele. É 11 horas, né, pastor? Tô ferrado então. Pega na mão desse crente e fala assim: hoje. Fala com carinho. Irmão, não, irmão, eu fui irônico, tá bom? Diga para ele: hoje você está proibido de continuar sendo o que era ontem. A partir de agora, Deus vai te confrontar. Diga: Deus vai te confrontar. E é pro teu bem, porque tem habilidade, tem dom que só a aprovação revela. Então você precisa ser confrontado. Diga: porque amanhã vai ser difícil tirar foto com você. Fala: vai ser difícil tirar foto com você. Eu estou vendo gente subindo no pássaro de ferro. Eu estou vendo gente abrindo empresa e não parando. Eu estou vendo grandes lugares ampliando. Tem gente aqui que vai ser difícil encontrar, porque Deus vai começar a te levar. Vai te levar. Deus vai te levar. Tem túnica de Deus descendo aqui. Tem túnica de Deus descendo aqui. Tem túnica de Deus. Quem acredita na glória? Quem tem glória vem, vem, vem. Tá liberado. Quem tem aleluia vem, tá liberado. Levante a mão e aplauda lá em cima, porque Deus não falha.